Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta. Olha, eu todo bagunçado. Vamos lá. Estamos aqui de volta mais uma vez. Hoje o papo é com a Luli. Eu não vou saber falar o sobrenome dela de verdade. Acho que é Luli Kratzer, ou Kratzer, ou alguma coisa assim. Ela já conta pra gente. Que é a pessoa responsável pelo Cero Fitting no Brasil. Para quem não conhece o Cero Fitting, ela vai explicar um pouco mais o que é. Eu acho que a pergunta que eu faço antes da gente começar a live, e eu fiz isso nos stories agora há pouco, é: a sua cela serve para o seu cavalo? Você já pensou que a sela às vezes não é só uma coisa que a gente coloca em cima para sentar? Você acha que um cavalo de 1,70 m de cernelha ou de 2 metros de 1,80 m e um cavalo de 1,50 m, 1,45 m usam o mesmo tamanho de sela, o mesmo formato? Um cavalo largo e um cavalo estreito, a gente usa tudo na mesma coisa? Então, um pouco dessas perguntas que a gente quer lidar com a Luli. A Luli vai contar um pouco sobre o trabalho dela e a gente parte daí para as perguntas de vocês. Eu não vou tentar falar o que ela vai falar, até porque eu não sei. Então, vou aguentar um pouquinho. A Luli está entrando. Oi! Oiê! Tudo bem? Tudo. Bom, finalmente deu certo. Estamos juntos aqui, né? E aí? Bom, Luli, Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Quero agradecer ter topado participar aí. Eu acho que é um assunto, a gente conversou sobre isso durante a semana, é um assunto delicado, é um assunto complexo, não é nem delicado, eu acho que ele é complexo, mas que eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento. Então, antes da gente começar a falar efetivamente do Cero Fitting, se apresenta, conta um pouquinho pra gente quem você é, e aí se apresenta o Cero Fitting também, que é o outro processo antes da gente começar a falar de cela, enfim. Vamos lá. Bom, eu sou a Luli, sou médica veterinária, tô batendo 18 anos aí de veterinária só cavalo, cavalo, cavalo. E eu tava assistindo esses dias pensando na sua live com a Priscila, né? Ela falou, tô com 30 anos de profissão. Eu tava achando que 18 eu já tinha visto muita coisa. Aí eu parei para pensar nos 30 dela, eu falei, cacete, eu não vivi nada ainda, né? 18, 30, caramba. Mas também é uma super caminhada. E eu só fiz cavalo a vida inteira, né? Eu estava imaginando que você fosse me perguntar isso e eu hoje fiz uma retrospectiva e lembrei que só de hípica, de clínica, eu tenho os primeiros 9 para 10 anos de carreira. Eu saí da faculdade, fui fazer um estágio lá na Genetic Jump, porque era a única coisa que eu não tinha feito até então, um estágio de reprodução. Então, eu não queria ingressar na carreira e não saber nada de reprodução. E eu fiquei 3 semanas porque logo já veio minha primeira oportunidade de emprego mesmo. E aí eu entrei para a hípica, fiquei 4 anos direto, trabalhando para uma equipe, fui para a Alemanha, trabalhei lá num hospital veterinário, em Munique. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, de novo, não deu assim, 2 semanas que eu estava aqui, já recebi outra proposta para uma outra equipe veterinária, e aí eu fiquei 5 anos direto. E nessa segunda etapa, eu assim, não tem nem o que falar, né? Uma das coisas que eu mais curtia era a beira de cerca, né? Assim, sentar e ver cavalo trabalhar. E aí eu descobri nessa caminhada que eu não queria mais fazer cólica, cirurgia, respiratório, não era mais o meu negócio, né? Eu falei, olha, muito legal, mas acho que já foi esse meu momento. O que eu quero agora é outra coisa. É aquilo que eu queria quando eu era criança, né? Eu queria ver os cavalos bem. E apareceu a oportunidade da quiropraxia. Eu fiz o curso e agora já vai fazer 9 anos já que eu me formei. E daí veio cela, né? Uma coisa foi levando a outra, né? A clínica, biomecânica, coluna e cela. Então,
ao mesmo tempo que são coisas bem diferentes, áreas, cursos diferentes, faculdade diferente, uma coisa não vive sem a outra. Então, hoje eu não atendo meus clientes sem saber a clínica, né? Normalmente o veterinário clínico tá junto, ou eu sei o que eu preciso, e a célula não fica sem, né? Normalmente tem um histórico, tem alguma coisa. Então, diferentes e parecidos. E aí, você me pediu para falar um pouquinho do saddle fitting, né? Exato. O saddle fitting é uma técnica, na verdade não é uma técnica, é uma profissão, na verdade, já, feita no Brasil somente por médicos veterinários, aonde a gente avalia cavalo, cavaleiro e a sela. O intuito de tudo isso é fazer com que o conjunto cavalo-cavaleiro, através da sela, estejam em melhor unidade para poder trabalhar, né? Como a sela é a interface que fica entre o cavalo e o cavaleiro, ela serve como um amortecedor, na verdade. E a intenção é que essa sela bem colocada, bem feita, ajude o conjunto, né? E não atrapalhe. Essa é a base da conversa, do negócio. Massa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar um pouco no assunto de sela e depois a gente vai falar um pouco de como você entrou no mundo dos cavalos, porque, né, a gente está partindo de você já pós-faculdade e tem toda uma história que é de como a gente chegou nesse processo. Mas como o assunto principal, eu acho, que é o saddle fitting, e você entrou pelo seu perfil do saddle fitting e não do seu perfil como veterinária, Verdade. nós vamos focar um pouco mais no assunto de células, até porque é um assunto que eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas. Tá. Então, vamos do princípio. Qual é o problema? É difícil até fazer a primeira pergunta. Eu estou tentando falar aqui como é que eu faço, qual é a primeira pergunta. Porque, para quem não sabe, a Luli atendeu... eu conheci a Luli há uns 4 anos atrás, Verdade. ou 3 anos atrás, quando ela foi atender uma égua minha, e aí descartou uma cela minha, falou que não servia, e eu fiquei abismado, que eu nunca tinha ouvido falar de que uma cela não serve para um cavalo. Então, eu acho que a primeira pergunta é... O Daniel fez uma boa aí, mas de qualquer maneira é isso. A cela é para o cavalo ou é para o cavaleiro? Segunda pergunta, como assim a cela não serve? E como eu sei se a cela não serve? Vamos lá, vamos tentar por partes. São várias perguntas aqui, né? Primeiro, a cela é para o conjunto, né? A cela, o esporte de vocês, independente se a gente está falando de salto, adestramento, CCE, qualquer um que tenha o cavalo envolvido, é para o conjunto. A gente precisa entender que para trabalhar da melhor forma possível, o cavalo precisa estar bem, mas eu preciso também que o cavaleiro esteja se sentindo confortável, onde eu possa ter 100% da capacidade física do cavaleiro pronta para o cavalo também. Então, aquilo que a gente viveu tempos atrás, que a sela era só para o cavaleiro, né? É confortável, é bonita, é costurada, tem borraina assim, tem assento tal. Legal, ok, essa é a parte do cavaleiro. Mas o cavalo é aquilo que faz com que vocês estejam participando do esporte. Então, o cavalo tem que estar bem também. Para o cavalo também ela tem que servir de tamanho, de diâmetro, de posição. Então, os dois precisam servir. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, eu preciso lá saber se o cavaleiro e o cavalo podem estar disponíveis naquele momento para a gente montar, né? E aí eu coloco, eu olho o cavaleiro, vejo se ele tem uma irregularidade de uma perna para outra, altura de perna, se o corpo do cavaleiro está travado de alguma forma. Por exemplo, a gente é destro ou canhoto, um lado é sempre mais forte que o outro. E daí eu olho o cavalo, palpo coluna, falo com o veterinário, vejo se tem alguma alteração, alguma coisa importante. Olho a sela para ver se tem alguma coisa
quebrada, rasgada, mal ajustada, torta, e daí a gente coloca um em cima do outro, e aí a gente faz o que a gente chama de avaliação dinâmica. A avaliação dinâmica é colocar o cavaleiro em cima e ver como é que o cavalo reage, como é que está o tamanho da sela para o cavaleiro, para o cavalo. São 1000 itens e a gente vai avaliando o que está certo, o que está errado, o que está bom, o que não está bom, né? Tem 2 seres que têm opiniões aí, né? O cavalo, se não gostar, murcha a orelha, fica bravo, não desempenha o que ele precisa entregar para o cavaleiro. E o cavaleiro, por si, também tem reclamações. Tem muito cavaleiro que tem dor na lombar, muito cavaleiro com dor na cervical, cavaleiras, né? As meninas, normalmente, dor no joelho, dor na pelve. Então, assim, é uma lista grande de coisas que a gente precisa fazer. E faz parte, até estranho, eu tive que parar e aprender como era o corpo humano. Porque faz parte eu perguntar, né? O que você está sentindo? Como você está? É gostoso sentar nessa cela? Tem muita, muita, muita gente que fala para mim, eu tenho dor no corpo inteiro. E aí a gente arruma a cela, equilibra e as coisas melhoram muito. Tá, mas você tá falando aí, você fala, eu falo com o veterinário, a gente, de novo, vou voltar um pouco pro cavalo, porque a gente, nós seres humanos, a gente reclama e a gente fala, a cela tá ruim aqui, a cela tá ruim ali, mas, vamos de novo, eu tô falando, eu venho de uma escola, né, onde não existia, a primeira vez que eu ouvi falar que a cela podia não servir para um cavalo foi recentemente. Sim. E aí você tá falando, eu falo com o veterinário para ver a coluna, não sei o quê. Mas não existe a chance de não ter feito nada? Todo cavalo precisa ter a sela ajustada? Assim, João, a gente está... O esporte, o hipismo clássico, a gente está falando de um esporte fenomenal, onde os cavaleiros normalmente têm uma exigência do animal e querem atingir um objetivo, né? Seja pódio ou seja a excelência da diversão daquele momento. E é a mesma coisa que você preparar um carro ou para a Fórmula 1 ou ajustar o seu banco dentro do seu carro para chegar no sítio. Para você conseguir dirigir, né? Quem me conhece sabe que eu sou baixinha. Se eu não chegar o banco mais perto do volante, eu não vou alcançar o pedal. Então, para eu conseguir fazer esse objetivo do carro, de dirigir o carro, eu preciso ajustar o banco, né? Então, aqui, assim, não é que todo mundo precisa ter, mas a gente não está mais falando de um esporte onde a gente gasta R$500 no mês, né? Para quem não sabe, eu também tenho cavalo, eu tenho 11 cavalos, eu sei exatamente qual é o custo de você bancar 11 cavalos, de você bancar material, ferrajamento, alimentação. Então, não é só um conforto, é otimizar o seu esporte, né? Assim, a gente está no seu canal falando de cavalo, a gente está falando de gente que quer pular grande, que tem objetivo, que quer pódio, que quer, né? Tem aquele quê de dentro querendo esporte. Então, você quer um cavalo que chegue no pódio junto com você, que te leve lá, e você vai dar para ele um All-Star para ele não chegar lá, né? Então, assim, hoje em dia, você teve o Sabino na sua live falando de sela, né? Então, aqui o negócio, assim, ele parou de ser uma brincadeira de criança para ser uma coisa profissional. A gente tem, mesmo os amadores, um nível de exigência muito grande, né? Eu tenho clientes aqui, amadores, que eles querem resultado, querem que o cavalo dê resultado. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai melhorar e otimizar o material para esse cavalo chegar lá, para esse cavalo ter toda a condição para chegar lá. Luli, quais são os principais erros, os clássicos erros ou problemas numa sela para um cavalo? Já vou preparar a minha cova, né? Deixa eu dar um comentário para você antes. Você me mandou uma série de materiais, Sim. De fotos e vídeos, etc. Se você for falar de alguma coisa das quais você me mandou,
Você avisa para eu poder colocar a explicação, para poder ir facilitando para você, tá bom? Eu te mandei tanta coisa que eu já nem lembro mais, né? Mas a gente pode fazer assim, a gente fala disso e qualquer coisa, se aparecer alguma pergunta, alguma coisa, a gente joga uma imagem aí. Okay. Assim, na visão do ergonomista de cela, que é a minha profissão, e hoje com tantas pesquisas na veterinária, o erro mais comum dentro do hipismo é posição da cela. A posição da cela sobre as escápulas, que eu acho que você tem alguns desenhos, alguma coisa, eu tentei escolher desenhos para a gente não usar fotos e tal, mas quando a gente coloca a cela, quando a gente coloca a cela sobre as espáduas, né, que na veterinária a gente chama de escápula, a gente coloca o peso da cela, o peso do cavaleiro, e aí a gente tem manta, um pad. Isso, perfeito, João. E a gente aperta a barrigueira, e aí o que acontece? O cavalo começa a apertar movimentos. Peraí que você travou. Eu travei, voltei. Voltei. Peraí que você tá travada, Luli, eu não tô te ouvindo. Olá. Oi? Oi, acho que voltamos. Você falou, a gente aperta a barrigueira, a gente começa e aí travou, só ouvi agora o final. Então, quando a gente faz todo esse movimento, a gente coloca o peso do cavaleiro, desse aperto todo sobre as espáduas, e o animal perde o poder de diagonalizar, de movimentar a mão, de fazer total extensão de mão. É um cavalo que fica preso, diminuindo a amplitude de passada. E a gente está falando de um esporte onde amplitude de passada é uma das coisas importantes, seja no passo, trote ou galope. Por quê? Porque o cavalo vai precisar dessa amplitude e o cavaleiro precisa saber qual é essa amplitude para contar lance. Então, se eu vou prendendo o meu cavalo, o cavalo começa a ficar curto. E aí você fala assim, que distância é essa? Eu tenho 3 lances aqui. Você começa a colocar peso em cima da escápula, o cavalo perde o movimento. Então, de repente, fica naquele negócio, putz, era 3, mas deu 4, precisei dar 4, precisei ajustar o cavalo, precisei pegar ele na boca para ele ir chegando. Então, toda vez que a gente coloca a sela sobre as espáduas, esse, no salto, é o principal problema que a gente tem, né? Agora, eu não estou falando de lesões e coisas veterinárias, né? Eu estou falando de como o cavalo se apresenta. Então, assim, meu cavalo nunca teve nada, meu cavalo vai muito bem. Só que, se a gente não tivesse isso, a gente teria um cavalo com um desempenho muito melhor. A gente teria o banco do carro preparado para aquele momento. A gente teria o motor do carro preparado para o momento. Tem algum estudo de percentual de melhora de desempenho? A gente não tem percentual, mas a gente tem muitos estudos, principalmente ingleses, mostrando amplitude de passada, postura de cavaleiro, pressão, né? Do que a gente está falando. Pressão. A Luli tá travando, gente. Isso aqui é... Vamos ver se você voltou. Você voltou. Peraí, vamos de novo. Pressão do quê? Pressão de cela. Pressão irregular de cela, né? Essa imagem que você colocou, basicamente está falando, né? Jogando a cela para frente em cima das espáduas. O cavaleiro, automaticamente, quando isso acontece, o peso do cavaleiro, centro de gravidade, é jogado para trás. E aí a gente tem a parte ruim disso no corpo do cavaleiro. Então, um movimento não adequado, a gente prejudica os dois seres, né? O cavalo e o cavaleiro. Tem um vídeo que essa você imagem que você... Oi? E acho que é esse, que fala um pouco sobre o movimento de escápula, é isso?
Isso. Esse vídeo, na verdade, é um quarto de milha, mas é o vídeo mais clássico e claro que a gente tem aqui. É uma colega minha. Ela fez o vídeo, óbvio, a pelo, sentada mais para trás do centro de gravidade, para mostrar a diferença e quanto mexe a espádua do cavalo. Qual é, e não é porque é um quarto de milha que ele é tão largo, mas o cavalo, um BH, um Holsteiner, todos eles funcionam do mesmo jeito. O quanto de movimento tem aí embaixo. E quando a gente prende ele, a gente perde tudo isso que ele poderia entregar para o cavaleiro. Tá certo. Você estava falando de outros erros clássicos da sela para o cavalo. O que mais que a gente tem de erros principais? Assim, um dos erros que eu tenho que ver e eu tenho alguns problemas são das proteções que a gente escolhe, né? Tô colocando a gente aqui, João, porque eu também fiz hipismo durante muito tempo da minha vida, né? Quando eu estava na faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu montei no Rio de Janeiro. Então, eu me coloco nessa situação porque não estou apontando o dedo, né? Eu aprendi também com isso, né? E um dos outros erros clássicos que a gente comete, achando que está ajudando, é o excesso de acessórios, né? Gel pad, riser pad, manta de NASA, manta de não sei o quê, manta magnética. Quando a sela está servindo para o cavalo, a gente não precisa gastar dinheiro com tantas outras coisas. Os acessórios surgiram no mercado da selaria para ajudar os profissionais que tinham muitos cavalos diferentes para montar a equilibrar as suas celas, né? A gente sabe e é óbvio que não dá para a gente ter uma cela para cada cavalo que a gente tem na cocheira, né? A gente tem criadores com 120 cavalos, a gente tem profissionais com 20 cavalos na cocheira. Não dá para chegar na loucura e falar, olha, todo mundo tem que ter uma cela. É diferente da gente falar isso para um amador que tem um cavalo grande, né? Ou dois, né? Recém-adquirido, mais um e tal. Mas o acessório vem para você achar a medida para os cavalos que têm colunas diferentes. Só que isso acabou virando o usual, né? Eu vi Mark Todd montado com tal coisa. Também vou usar. Eu vi fulano de tal montado com o butterfly. Eu vou usar também, né? Então, todos os acessórios têm um porquê de terem surgido, mas antes de você comprar, você tem que saber se isso serve para o seu cavalo. E se a sua sela estiver certa, você não precisa gastar dinheiro com acessório, né? E hoje em dia está comprovado, a gente tem estudos feitos na Inglaterra pela Sudai, uma das maiores veterinárias renomadas, inclusive ela atua na FEI, provando que materiais, por exemplo, como silicone, neoprene, quando usados em contato com a pele direto, machucam a pele, machucam a fáscia do cavalo, que fica exatamente embaixo da pele, e lesionam musculatura. Então, a gente acaba tendo cavalos com lesões, né, por conta de um acessório que a gente não sabia usar da forma correta, né? Butterfly, por exemplo, a galera usa para impedir que a sela escorregue um pouco, mais para encher quando o cavalo tem a atrofia na cernelha, atrás da espádua. Só que quanto mais você coloca de material ali, mais isso. Acho que se ela ficasse um pouquinho menor, ela ficava melhor. Quanto mais você tem atrofia ali, mais buraco você vai ter, né? Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, vou colocar o butterfly para encher, o músculo adormece, o músculo trabalha menos. Então, quanto mais tempo passa, mais atrofia você tem. Entendi. E como é que eu sei se a cela está servindo ou não?
um beabá básico, coisas que eu preciso prestar atenção. A primeira coisa, a cela serve para você, né? É uma das coisas assim que também foi um dilema que surgiu no Brasil. A gente tem muitos homens de pernas longas, fêmur grande, comprido. E há tempos atrás, você vê sei lá, talvez 2 ou 3% de celas 18 no Brasil. E a maior parte dos cavaleiros com quem eu trabalho e quem eu atendo são cavaleiros que mereceriam uma cela 18, por exemplo, né? Por pernas compridas, por comprimento de corpo. E todo mundo aqui acaba escolhendo uma 17, 17,5, porque fulano de tal me falou que a minha cela é 17. Né? Então, o primeiro, já que a gente sempre pensou em cela pra gente, a primeira coisa é realmente olhar e descobrir que cela que você usa, né? Que tamanho de perna você tem, que tamanho de assento que você precisa. Eu acho que esse é o número 1. Né? Nós mesmo, eu e você, a gente já olhou as suas celas e a gente falou assim, aqui mereceria uma cela mais, né, com um flap mais comprido, mais diagonalizado, assento tá ok. Então, acho que essa é o primeiro passo, né? Colocar a cela 18 no mercado. Por exemplo, é uma dica, né? Saiu, falei. E a outra coisa é para o cavalo, já que a gente está falando das duas partes. E no cavalo é assim, ela não pode ser pequena demais. Quando ela é pequena demais, ela faz mais área de pressão. Por quê? Porque ela é menorzinha, então ela ocupa menos espaço, então tem menos área, mais pressão. E ela não pode ser grande demais. Então a gente tem que conhecer o nosso cavalo, né? Acho que essa é a primeira. O mais comum de ver no hipismo clássico são as celas que pegam a cernelha do cavalo. Celas que o suador já desgastou, já está... a almofada já afundou, já são celas de 20, 30 anos aí, tem muita cela assim no mercado, ninguém nunca trocou, e aí elas ficam baixas no cavalo. Então tem muito cavalo com lesão de cela, né? Que são aquelas pisaduras, as manchinhas brancas que a gente vê. Então, assim, do geral e o mais fácil de ver, essas são as coisas mais erradas. E também é o que eu mais sou chamada para ver, né? Muito veterinário fala, olha, pegou o cavalo e agora o que a gente faz? Então, é aí que entra o serviço de o que a gente faz aqui. Tá, então para a gente explicar um pouco meio no básico, eu vou dar o exemplo aqui, acho que essa foto, ela mais ou menos dá para ver, que é essa questão que é a única coisa que eu sei explicar para as pessoas, é que você tem que ter espaço entre a cabeça da sela e a cernelha. Mas ter espaço é quanto? Se o meu cavalo tem a cernelha alta, é como? E como é que eu sei dizer se a minha cela está muito para frente ou se ela está no lugar onde ela deveria estar? Vamos lá, 3 perguntas por vez. Você está gostando disso, né? Enfim, o lugar correto para a melhor biomecânica do cavalo de salto, assim, eu sei que o cavaleiro de salto quer ficar, né, num ponto mais estável da coluna do cavalo, e a cernelha é o lugar da coluna do cavalo onde existe menos mobilidade, né? Quanto mais para trás o cavaleiro senta, mais a coluna balança. Então, o cavaleiro, para conseguir colocar o corpo numa postura adequada, ele quer sentar mais para frente. Só que ele não pode ser muito para frente, né? Porque ele precisa do movimento do cavalo. O cavalo que vai fazer a força para ele, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a espádua do cavalo, contorna a espádua no sentido do dorso, aonde o cavaleiro vai sentar, e aonde acabou a espádua é onde a gente vai colocar a sela. Então, a aba da sela, né, a almofada que tem embaixo da aba da sela, vai encostar na espádua, mas não vai para cima da espádua. Tá. E assim a gente consegue otimizar, melhorar a biomecânica do cavalo.
Então, essa é uma das perguntas que você me fez. Na segunda, eu já nem sei mais o que era que você Essa história do quanto de da espaço altura da... precisa ter entre a cernelha e o... o que a gente acha ideal é que com o cavaleiro em cima eu tenha 3 ou 4 dedos de altura. Aí parece muito, porque a maior parte das celas brasileiras não tem isso. Mas por que eu preciso disso? Eu acho que você tem alguma imagem aí de cavalo saltando algum obstáculo. Quando o cavalo faz a alçada de voo, quando o cavalo precisa transpor esse obstáculo, a coluna inteira dele flexiona. Então, um cavalo que está trabalhando assim, quando ele vai saltar, ele tem que fazer isso com a coluna para transpor o obstáculo, né? E para fazer essa flexão de coluna, para arquear ele inteiro, a coluna precisa subir. Então, não adianta eu montar algo reto e achar que ele vai passar o obstáculo, porque não vai. Eu vou começar a ter cavalo flechando. Eu vou ter que começar a achar distância para o cavalo flechar e não pegar obstáculo, né? Não pegar, não bater na vara. Então, quando eu tenho a altura da sela, o cavalo pode entrar com o posterior embaixo e fazer essa parábola em cima do obstáculo. Por quê? Porque a sela deu margem para ele subir com a coluna. Se eu tenho uma estrutura em cima reta, dura, que está impedindo que ele flexione, que ele venha com o dorso, que ele dê o dorso para o cavaleiro, eu não consigo fazer parábola de salto. Aí eu tenho... quanto mais altura eu tenho, mais parábola eu preciso ter, né? Baixinho, o cavalo não precisa tirar muita mão. Baixinho, o cavalo dá um jeito de se virar. Mas começa a ficar alto, o cavalo tem que fazer, ele tem que cobrir a distância, ele tem que acertar, ele não pode bater na vara, né? Então, o que ele começa a fazer? É cavalo que começa a jogar a mão de lado, cavalo que começa a jogar a pelve de lado, né? A garupa de lado. Por quê? Porque ele precisa dar um jeito de fazer essa parábola. Então, quando a gente vê cavalo fazendo isso, não que todos eles sejam isso, mas a gente tem uma leve desconfiança de que as celas estejam baixas demais. Mas também a gente muitas vezes não percebe que a cela está baixa porque a gente coloca manta, proteção, né? O gel com a pelúcia com o carneirinho, ou só o carneirinho, ou o riser pad com não sei o quê. Então a gente não tem a visão de que aquilo está pegando. Mas se você colocar 3 meias dentro do seu sapato, você também vai ficar com aquilo apertado, né? É exatamente o que o cavalo sente. Então, ele precisa de espaço para trabalhar a coluna, né? Entendi. E acho que tinha uma terceira que eu não lembro mais. Mas era esse mesmo assunto, era isso. Quanto você precisa de largura e como é que você sabe se está apertado ou não? Porque a gente volta nessa discussão do... Tudo bem, a gente pode chamar você, né? Sim, tipo, Luli, vem ver mas eu se não você... consigo fazer tudo no mundo. Então, o que eu tô tentando passar é um básico para a pessoa poder chegar na cocheira dela amanhã, montar o cavalo dela e falar, putz, talvez eu tenha um problema. Sim. O que eu posso te falar, João? Assim, existe... Eu acho que a primeira coisa, né, a gente entender que o comportamento do cavalo na hora de selar, ele diz muita coisa pra gente. O cavalo que... E a gente muitas vezes acha que é normal, né? Eu monto cavalo desde 1 mês de idade. E eu tenho cavalos que têm lesão de sela até hoje. Mas entender que o cavalo que murcha a orelha para você quando você vai apertar a barrigueira, ele já tem a lembrança, a memória de que algo doeu. É que nem a gente quando acorda de manhã e topa o dedinho no canto da cama. A gente fez uma vez, na segunda, na terceira, você não vai fazer, você vai desviar do canto da cama. Mas o cavalo, o que ele está tentando fazer pra gente? Dizer que tá doendo.
né? E assim, a gente gosta de sela close contact, né? Você gosta de estar junto do cavalo. Quanto mais coisa você coloca embaixo, menos close contact você tá. Mas você tem que apertar a barrigueira. Porque você vai colocando enchimento embaixo, né? E chega uma hora que a sela começa a balançar. Então, você aperta mais e mais e mais. E aí, o cavalo começa a ficar puto. Então, ele sabe que quando você vai selar, vai doer. Então, o cavalo murcha a orelha, tem cavalo que morde a parede, cavalo que morde o tratador ou o proprietário, ou quem vai montar, cavalo que dá coice, né? A gente, assim, eu tenho uma gama de respostas de dor para cavalos que têm isso. Então, eu acho que muito importante é você reconhecer no seu cavalo que algo não está certo, né? Não deixar isso só para o veterinário ou para o tratador, né? Acompanhe o seu cavalo um pouquinho ali, vê se na hora de apertar a barrigueira, qual é a reação que ele vai ter. Ele expressa o que está passando na cabeça dele, né? Então, acho que essas coisas, assim, fazem parte. Os veterinários hoje, eles já têm bastante ideia de coisas que acontecem na parte veterinária sobre sela. Então, tem bastante gente que pode ajudar o cavaleiro, o proprietário já. Tem muita gente que consegue dar um jeito. E, realmente isso, acho que começar a perguntar se as coisas estão certas, né? Primeiro, a sela tá certa para mim, né? É gostosa a sela para você? Tem muita gente que monta porque acha que é só aquela opção que existe, né? E tem muitas outras opções no mundo. Não precisa ser uma sela cara e também não precisa ser a sela mais barata do mundo. A gente consegue fazer várias adequações de acordo com o que o cliente pode, né? Com aquilo que a gente consegue trabalhar. Luli, por que nada disso é disseminado aqui no Brasil? Por que você não chega para comprar uma cela e entra e existe, mas tá bom, qual é o porque existe tamanho de cela quando você vai comprar? Porque, claro, existe tamanho de assento. Hoje a gente teve essa conversa esses dias. A armação pode ser um tamanho e o assento outro. Sim. Existe também o tamanho da armação, o tamanho pro cavalo? Existem celas de diferentes tamanhos pro cavalo ou isso é só enchimento? Não, existe um pouco, sim. Na hora que a gente faz as medidas específicas, a gente sabe quanto que a gente pode usar, né? Tem cavalo de dorso pequenininho, por exemplo, que nem os lusitanos, né? Que são dorsinho menor, assim, que a gente tem que cuidar, por exemplo, para não colocar uma armação 18. Mas eu também tenho que olhar, por isso que eu falo, eu também tenho que olhar que cavaleiro que ele vai servir, né? Que cavaleiro que é a condução dele. E aí eu tenho que tirar uma média, né? Eu tenho que acertar. Luli, você está travando muito, menina. Peraí. Vamos lá de novo. Tenho que acertar uma média, eu também tenho que acertar? Acertar o design da cela para que os dois possam trabalhar legal, né? Faz parte do meu desenho de cela isso, né? E assim... Claro, a gente está falando nesse caso da armação, né? Armação e assento. Sim. Né? Vou tentar colocar tudo no vídeo. Mas e lateralmente? Existem celas diferentes de largura? Um cavalo forte, largo, ele usaria a mesma cela, a mesma abertura de cela de um cavalo de uma égua estreita, fininha? Eu estou pensando aqui em algum exemplo, tá. Mas Já entendi. Não, existem duas coisas aqui. O mais importante que muita cela tem, cabeças diferentes, né? O ferro da cabeça é diferente, né? A gente começou aqui no Brasil anos atrás, 18, 19, 20 anos atrás, com as Vintecs, né? E as Vintecs trouxeram algumas outras marcas, também fabricadas pelas Vintecs, que trocavam a cabeça. Então, o que acontece? Cada cavalo tem um ângulo de cernelha. Cada cavalo vem num ângulo diferente. E esse ferro da cabeça é para isso. Então, muita sela hoje que a gente compra vem com um kit específico,
né? Com um marcador que faz a medida e você mesmo troca a cabeça da sela, o ferro da Que cabeça loucura. da sela, né? Existe essa opção. Então, cada potro é um tamanho, cavalo adulto outro, garanhão normalmente é muito mais largo, então você vai escolhendo e tem essa opção. Mas realmente a gente poucos de nós têm acesso a marcas muito boas que realmente vêm com todo o conhecimento, né? E aqui no Brasil a gente demorou muito. Para você ter uma ideia, tenho 18 de faculdade, né, de formada, mas eu monto desde jovem e só nos últimos 7 anos que eu tive acesso a descobrir como são todas essas coisas. Sim, já existiam outras celas antes, sim, mas ninguém sabia explicar para que servia. É um pouco de falta de conhecimento, né? De trazer mais informações. Mas, assim, cavaleiros que estão na estrada há muito mais tempo, eles falavam, não, na minha época era com menos enchimento, era assim, era assado. Então, eles conheciam tecnologia de sela antiga, que é um conhecimento fenomenal. Nós que fomos nos adequando a cela mais barata, cela da moda, e aí a gente não sabia para que servia. Um pouquinho foi aí que a gente errou. Entendi. Falando em cela da moda, eu vou tocar num outro assunto complicado, mas antes eu queria botar uma foto aqui, que é a questão do espaçamento entre Eu os... acho que talvez ninguém vai entender essa foto, né? Então, eu vou explicar o que que é. Isso aí é uma cela de ponta cabeça, são aquelas duas bananas, né? Os suadores. Os dois suadouros. E a Luli está colocando, acho que é você mesma, 3 dedos. Eu estou mostrando essa cela porque na entrevista do Sabino, se eu não me engano, e acho que na própria entrevista do Nelson, pessoa do Neco, eles falaram dessa questão de ter mais espaço entre os suadores. Eu queria saber o porquê disso. Os três dedos que eu coloquei ali, de 3 a 4 dedos, dá mais ou menos 10 centímetros, né? A gente conta tudo em polegada quando a gente está falando de cela, né? Por isso 18, 17, são tudo números em polegada. E a largura da coluna vertebral do cavalo tem a média de 10 centímetros. Então, quando a gente tem uma cela que é estilo francesa, com um suadouro de estreitinho, bem estreitinha, o que acontece? O peso do cavaleiro fica sobre o suador que está em cima da coluna vertebral, em cima do ligamento nucal. Onde a gente deveria evitar, né? A gente deveria ter um espaço. E exatamente esses 3 dedos aí, de 3 a 4 dedos, né? É o que separa um suador do outro hoje em dia para que a coluna trabalhe livre. Quando você coloca uma cela justa, muito justa, você começa a colocar o peso inteiro em cima da coluna. E aí, lesão, o cavalo não quer trabalhar, tem várias coisas. Por isso que é uma das mudanças mais práticas e é uma das mudanças que hoje, assim, ganharam o mercado. Eu estou falando um pouco isso, porque eu estou tentando sempre voltar um pouco para o básico. Quando você vai comprar a caneleira, ela tem PNG. Né? Você tem caneleira P, caneleira M, caneleira G. Você vai comprar cabeçada, ela tem cobre... o ajuste. Não, e ela tem mesmo. Cabeçada, cabresto. Pelo menos lá fora você tem cobre, horse e pônei, né? São os cavalos... Seria o pequeno, médio, grande também. Sela você não tem. Quando você vai comprar cela, não tem lá as celas para cobre, as celas... Tem o tamanho médio, padrão. Assim, na verdade, existe... Lá fora é incrível porque as pessoas já vêm meio educadas, né? Então elas já sabem qual o tamanho do assento e qual o tamanho da armação para o cavalo delas. Então é cada vez mais comum as pessoas terem os próprios kits em casa e saberem já escolher o que serve e o que não serve, né? Então eles já chegam na selaria e falam o que elas querem.
E também tem uma outra coisa, na Europa é totalmente difundido isso, né? Por exemplo, você vai numa equitana, o 98% das vezes você não consegue comprar uma sela que está no display. Por quê? O que eles querem? Eles querem saber a medida para saber se a sela serve para você. Nos Estados Unidos, se você vende uma sela que não serve ao cavalo e o cavalo tem uma lesão, você pode processar o revendedor ou a marca da sela por conta da sela errada. Então, lá fora, a galera toma muito cuidado, né? Os meus clientes falam, Luli, que tamanho para eu comprar? E aí a gente vai e faz as medidas para eles chegarem com as medidas prontas para poderem comprar isso. E aqui no Brasil, a gente não tinha isso. Realmente, aqui no Brasil, a gente não tem absolutamente nada dessas medidas, né? A gente tem o tamanho 16, 16,5, 17, 17,5, 18. É o que a gente tem no mercado aqui, né? E não as outras medidas. Isso, assim, demorou muito para chegar aqui. Então... Mas é uma coisa que está melhorando muito, que no mercado agora o pessoal está apresentando outras opções. Está mais fácil comprar. É só perguntar. Tem muita gente que já sabe fazer essa medida. Luli, umas perguntas um pouco polêmicas, eu não vou te colocar numa saia justa, porque não é o meu papel aqui, mas mais caro é melhor? Não. Não. Absolutamente não. Você tem que achar aquilo que serve para o seu cavalo e para você. Aquilo é óbvio que eu sempre pergunto para o meu cliente quanto ele pode gastar, o que ele quer gastar. Se ele me fala, olha, eu posso gastar 50 mil, tá bom. Vamos ver o que serve para o seu cavalo de 50 mil. Mas se a pessoa falar para mim assim, Luli, olha, eu comprei o cavalo agora, não dá para fazer, o que eu tenho para gastar agora? No máximo 3 mil, 4 mil, o que a gente faz? A gente vai atrás de uma sela usada e a gente reforma essa sela usada. Essa modalidade de reformar a sela usada não existe na Europa, assim, é uma porcentagem muito pequena. Mas aqui eu tive que aprender a trabalhar com o que a gente tem de momento econômico, não covidiano agora, mas antes eu já precisava. Então, tem essa opção. E tem muita sela que é muito cara, que não tem ajuste, que não tem tamanho de ferro da cabeça específico, largura de escápula, não tem. Então, muito cliente meu já comprou sela porque se encantou. Quando chegou, veio me mostrar, não servia para o cavalo. E aí a gente teve que gastar com a reforma, além de tudo. Então, não. O money aqui não manda nisso. Maravilha. Existe alguma sela ou algumas selas que você, em princípio, gosta? Você pode falar umas top e uma meio do caminho, entendeu? A gente pode considerar que eu estou com 50 mil para gastar numa sela e pode falar uma mais... Claro que todas elas talvez tenham que ajustar alguma coisa, mas de modo geral... Tem, assim, eu tenho predileção e sou apaixonada por selas Schleser, que são selas canadenses, alemãs canadenses, porque elas fazem todos os tipos de ajuste. Você pode pedir do tipo de couro, do tipo de comprimento, do tamanho da borboleta da viúva que você vai conseguir fazer uma sela. Sou super fã de selas Prestige. Tem que saber escolher o modelo que você quer para você, para o seu cavalo. Muitas vezes eu acabo falando, olha, não vai servir para você, vamos experimentar outro tipo. Nacionais, eu gosto muito de trabalhar com a Fênix. Por quê? Porque eu consigo desenhar a sela e eu consigo levar ela para o meu cliente desenhada do jeito que o cavalo precisa e do jeito que ele quer. E tem selas que existem no mercado que eu gosto de reformar. São selas muito práticas de reformar, né? Então, tem muita sela antiga que a gente consegue comprar num preço acessível, né? Por exemplo, gente que tem 20, 30 cavalos na cocheira, a gente pega 2, 3 selas a preço mais em conta, e aí essas selas a gente renova
para fazer o dia a dia do trabalho de todos esses cavalos, né? Então, tipo, HDR é uma cela fácil de eu trabalhar, PDS de adestramento é uma cela que dá para eu trabalhar. Eu não trabalho muito com marca, né? Tem algumas que não consigo trabalhar. Tem algumas celas que eu simplesmente não me serve, não vai. Mas aí eu também não vou colocar na fogueira agora, né? Quem quiser, pergunta no particular para ela depois, gente. Luli, uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho, a gente tem 10 minutos ainda e qualquer coisa a gente abre uma segundo bloco para o pessoal mandar pergunta, aquela coisa toda. Mas uma das coisas que a gente achou muito curiosa, e falamos disso esses tempos atrás, é cela feminina. A gente está falando de grandes marcas e achei ótimo e achei muito curioso que a Meredith, a cela Meredith não é uma cela feminina. Achei um tanto quanto, assim como, se eu não me engano, a própria Karina Goldman não é uma cela feminina. Fala um pouquinho disso pra gente. São duas coisas diferentes aqui, né? A cela pode levar o nome de uma mulher, mas não necessariamente ela é uma cela de armação feminina. O que acontece? O corpo da mulher e o corpo do homem são corpos diferentes, pelo simples fato de que o corpo da mulher foi desenhado por Deus, Criador, o que foi, para parir. Se você escolhe ter um filho ou não é outra história, mas o corpo foi desenhado para ter o bebê. Então, a pelve é mais aberta, mais larga, com o ossinho do cóccix mais aberto, mais curto. A inserção do fêmur na pelve é diferente. Mulheres têm coxas mais grossas por conta do momento do parto, né? De abrir a perna, mas grossa não é o termo correto. A musculatura é inserida de um jeito diferente. Então, com o descobrimento de que a mulher precisava sentar de um jeito diferente na cela para não se machucar, não machucar as partes íntimas, que muitas vezes a mulher sentava na cela de armação masculina e machucava as partes, e aí ela ia moldando o corpo de acordo com a postura para ela não sentir dor, fez com que experts desenvolvessem, através de modelos, armações femininas. E já muitas marcas agora já têm, mas a marca que fez isso acontecer foi a Schleser, né? Tanto que eles têm a patente desse tipo de assento. E aí, enfim, a cela vem com o nome de mulher porque ela escolheu aquilo que ela queria mais para ela, mas não tem a armação feminina, né? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma marca com armação feminina. Ainda é muito difícil a gente trazer todo o material para cá, mas de fora a gente tem algumas celas que já tem. Já tem essa... Você já compra a cela procurando uma armação feminina. E qual a diferença no dia a dia? Da cela feminina para a cela masculina, na Sim, verdade... para mulher, né? Para a mulher. Quando ela senta na cela, inato, né? Uma coisa que ela não controla, quando ela senta, ela quer defender as partes íntimas, né? Enfim, por dor, por esfregaço, por vários traumas, ela já senta sobre os isquios e joga o peso um pouco para trás no cóccix. Mas isso é assim, sem perceber que isso acontece, né? A minha primeira vivência disso foi muito engraçado, porque eu convivia com muitas cavaleiras de adestramento e sempre tinha aquela conversa: nossa, que calcinha você tá usando? Que culote você comprou? E todo mundo sempre comentava os machucados, né, que ficavam. E foi aí que, quando eu descobri que existia celas diferentes, eu falei: ah, era por isso, né? Como eu, muito tempo, tinha esse problema, mas tinha vergonha de falar, né? Eu não sacava o que era que estava rolando. Então, quando a mulher senta numa armação feminina, ela não tem contato direto
com as costuras e com o couro e com a armação. Então, esse é o principal diferencial. E a cela para a mulher já é construída um pouco mais pensando nela, né? Por exemplo, as borrainas. As borrainas para as mulheres, elas são um pouco mais largas. Por conta da pelve, o joelho sempre fica mais aberto. Então, muitas vezes ela não consegue o apoio perfeito de joelho nas borrainas, né? Nas bananas. Então, para as mulheres, a gente acaba fazendo bananas um pouco mais grossas, mais largas, para que ela consiga apoiar o joelho e trabalhar de uma forma sem machucar o próprio corpo. Show de bola. Luli, eu vou encerrar essa live agora, vou abrir a outra para a gente poder abordar outro tema antes que o Instagram corte meu papo no meio. Então, eu vou encerrar essa, já volto, pessoal. Como sempre, a segunda parte da live é para as pessoas mandarem perguntas. Então, quando eu abrir, manda lá na interrogação as perguntas, as dúvidas, que eu vou fazer todas para a gente tentar, de certa forma, sanar essas dúvidas sobre cela, ok? Volto aí já já.